Assaltantes tentam levar R$39 mil de uma empresa de Valentim Gentil. O jovem de 19 anos morre em um grave acidente na Péricles Bellini. Estudante de Educação Física da Unifev foi campeão brasileiro de Karatê. E o time sub-20 do Votuporanguense empata em casa no jogo contra o Penapolense. Agora no TV o Jornal. Boa noite. Em Valentim Gentil, uma empresa foi assaltada hoje pela manhã. Uma funcionária da empresa, que levava cerca de R$39 mil em um malote, foi abordada por um homem de 24 anos e um adolescente. O assalto foi próximo a esta metalúrgica em Valentim Gentil. A Andressa Trento, que é funcionária da empresa, estava chegando com um malote com R$39 mil em dinheiro quando foi abordada por dois homens. Eles estavam em uma moto, sendo que o garupa estava armado. Hoje é dia de pagamento, eu saí do banco, normal, estava chegando na empresa, numa rua de travessa atrás da Aço Nobre, eles me abordaram. Aí eu pensei em fugir, mas quando eu pensei em correr, eles desceram com a arma e apontaram para mim. E aí só falou assim, passa malote. Eu passei e assim já cheguei desesperada na empresa, né, comunicando todo mundo, e acionamos a polícia. A ação da polícia foi rápida. Policiais militares de Valentim Gentil, Votuporanga e Meridiano fizeram buscas em um bairro próximo à fábrica e encontraram os dois escondidos em uma casa embaixo de uma mesa. O malote, a arma e 6 munições intactas também foram encontrados escondidos em outras 2 residências. Durante a abordagem, durante a prisão, com o apoio da Polícia Civil também, nós conseguimos com que os indivíduos assumissem a autoria do fato, falando onde estaria o malote, que nós fizemos a vistoria posterior na casa de um dos indivíduos e encontramos o dinheiro. Posteriormente, o mesmo informou que um irmão, havia escondido uma arma, a arma de fogo, a arma do crime, que foi usada para praticar o roubo. A moto utilizada no roubo também foi localizada. Ela estava com a placa adulterada e o chassi raspado. De acordo com a polícia, ela foi comprada em um leilão. Porque inicialmente eles estavam tentando fugir com a moto, mas caíram e acabaram concluindo a fuga a pé mesmo, E foi o que a gente conseguiu com essa força-tarefa, com essa equipe, que 24 horas por dia na rua, lutando pela sociedade, conseguimos mais uma vez efetuar a prisão desses meliantes. O rapaz de 24 anos foi preso em flagrante e o menor apreendido. O dinheiro foi recuperado. Uma jovem de apenas 19 anos morreu em um acidente nesta madrugada na rodovia Péricles Bellini. A moto em que Poliane dos Santos Carvalho Novaes estava foi atingida por um ônibus. Um outro ocupante da moto está em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da madrugada na rodovia Péricles Bellini. Segundo a Polícia Civil, Poliane estava como passageira de uma moto conduzida por Adalberto Pires Alves Rodrigues, de 30 anos de idade. O veículo seguia no sentido Votuporanga em Andeara, quando foi violentamente atingido por um ônibus que levava trabalhadores de um frigorífico. A motocicleta das vítimas teria tentado cruzar a rodovia, sem que o condutor observasse a aproximação do ônibus. Com o impacto, Poliane faleceu no local. Hoje pela manhã, o par de tênis que era utilizado pela vítima ainda estava no acostamento da pista. Já o Adalberto e a moto foram arrastados por cerca de 200 metros do local da colisão. O motociclista foi socorrido em estado gravíssimo ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde neste momento passa por cirurgia. O estado de saúde dele é avaliado pelos médicos. Já o corpo de Poliane dos Santos Carvalho Novaes, de 19 anos de idade, está sendo velado no velório do cemitério Jardim das Flores. A polícia científica foi ao local e deve elaborar um laudo com as responsabilidades no acidente. Poliane dos Santos Carvalho Novaes foi enterrada no fim da tarde de hoje. Um operário de 57 anos teve fratura exposta nas pernas em um acidente de trabalho hoje pela manhã. Ele caiu de um caminhão em movimento e foi atropelado. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã em um residencial que está sendo construído no prolongamento da Avenida Emílio Arroio Hernandes, próximo ao Trevo de Paris.
Segundo testemunhas, o operário Augusto Raimundo de Paiva, de 57 anos, teria se pendurado em um caminhão em movimento, quando a porta do veículo se abriu. Em seguida, Augusto caiu no solo e teve as pernas esmagadas pelas rodas do caminhão que estava carregado com terra. A vítima sofreu fratura exposta no fêmur e foi socorrida por uma unidade do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A Polícia Militar esteve no local e o caso foi registrado como lesão corporal. O operário passou por cirurgia nas pernas e o estado de saúde dele é regular. Operação Fratelli. A partir de agora, a promotoria quer punir os envolvidos na área civil. As primeiras investigações da operação foram feitas pelo GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado, em conjunto com a Polícia Federal. Olívio Scamatti, apontado como chefe do esquema de fraude em licitações, é o único que continua preso no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto. O GAECO continua com o inquérito criminal contra os empresários, mas o dossiê completo da operação já está nas mãos de dezenas de promotores da região que passam a analisar os crimes. A Polícia Civil de Votuporanga realizou uma reconstituição do assassinato do pedreiro Leandro Custódio dos Santos. A vítima foi morta com golpes de facão no mês passado. Os trabalhos envolveram a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Científica e tiveram início às 9h30 da manhã. O acusado, Thiago Maranho Fernandes, utilizou o direito de não participar da reconstituição. Deste modo, atores foram utilizados para refazer os passos que levaram ao assassinato de Leandro Custódio dos Santos. A delegada Edna Rita de Oliveira Freitas comandou os trabalhos. A reconstituição foi feita segundo o relato de testemunhas. Objetos simulando a faca e o facão do crime foram utilizados para refazer a luta entre a vítima e o assassino. A polícia científica fotografou as cenas que serão incluídas no inquérito policial. Thiago Maranho permanece preso aguardando o desenrolar do caso. Em depoimento à polícia, ele contou que cometeu o crime em legítima defesa. Se condenado por homicídio, Thiago Maranho pode pegar até 30 anos de prisão. Votuporanga já registrou 7 casos de leishmaniose este ano. 3 pessoas já morreram. O setor de endemias e zoonoses está intensificando as visitas aos bairros mais afetados. Conhecida como uma doença grave no mundo animal, a leishmaniose vem aumentando o número de vítimas em todo o Brasil. E assim como a dengue, também é transmitida por um mosquito. Através da picada do mosquito palha. Ele pica o ser humano e aí inocula ali o protozoário. Assim como a transmissão, os sintomas iniciais da leishmaniose em seres humanos também podem ser confundidos com sintomas da dengue. Normalmente assim, o mosquito pica hoje, você tem um tempo mínimo de 7 dias ou um tempo máximo de 20 dias. E a pessoa começa a apresentar os sinais e sintomas da doença, que começa com uma febre alta ou baixa na maioria das vezes e começa já com mal-estar, com uma indisposição, é uma doença progressiva e lenta. Com passar de 10, 15 dias, começa uma anemia, uma fraqueza, perda de peso, começa a ter sintomas de hemorragia, quadros infecciosos de repetição e óbito se ela não for tratada a tempo. Já nos animais, os sintomas podem demorar a aparecer. É o que afirma o médico veterinário Elcio Sanches. Os primeiros sintomas nos animais são o emagrecimento, apesar do animal estar comendo normalmente, o dono nota um emagrecimento, o pelo seco ou opaco, né, que evolui para caspas, queda de pelo e posteriormente feridas. Alguns animais, cerca de 30%, apresentam o crescimento anormal das unhas e a conjuntivite purulenta. A leishmaniose vem preocupando a população de Votuporanga desde 2010, quando os primeiros casos apareceram em cães. Atualmente, a preocupação é com animais e seres humanos. Dos 11 casos suspeitos registrados na cidade, 7 foram confirmados e desses 7, 3 pessoas morreram. E para orientar a população e prevenir a doença, o setor de endemias e zoonoses de Votuporanga está percorrendo todos os bairros da cidade. Mas a ajuda da população é essencial.
A prevenção é cada um de nós tomar conta do seu quintal, né? O básico é realmente tomar conta do seu quintal, telar janelas, usar repelentes, ensacar o lixo constantemente. São esses cuidados básicos que a gente pode estar tomando. Veja agora as notícias que foram destaque no Noroeste Paulista, no Região em 1 minuto. Um homem de 37 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira depois de furtar ferramentas e pegar a bateria de um veículo em Birigui. As ações aconteceram em 2 bairros próximos e o suspeito foi flagrado pela Polícia Militar durante patrulhamento. Ele foi indiciado por furto qualificado e levado para a cadeia de Penápolis. Uma aposentada de 66 anos foi vítima de golpistas no início da tarde de ontem em Votuporanga. 2 homens aparentando ter 50 anos de idade entraram na residência e disseram que precisavam verificar o chuveiro do banheiro. Os golpistas levaram R$1.000 e ainda não foram localizados. Hidrômetros foram furtados em São José do Rio Preto. Uma das vítimas pagou R$300 pelo aparelho e teve ele roubado na mesma semana. Desde o início do ano, 119 hidrômetros usados para verificar o consumo de água em casas e empresas foram levados na cidade. Estudante do 5º ano de Educação Física da Unifev é campeão brasileiro de Karatê. Os detalhes no próximo bloco. TV O Jornal volta já. A quinta-feira será fria, o sol deve aparecer, mas muitas áreas amanhecem com nevoeiro. Em Votuporanga, a temperatura varia entre 13 e 28 graus. E o time sub-20 da Votuporanguense empatou em casa contra o Penapolense. Viviane Samartina acompanhou o jogo. Olá, Viviane. Monalisa, o jogo do CAV contra o Penapolense terminou agora há pouco aqui no estádio Plínio Marim. O CAV e o Penapolense empataram em 1-1, mas o CAV ainda continua na liderança com 4 pontos à frente do Noroeste de Bauru. O próximo jogo será aqui também, no próximo sábado, às 3 horas da tarde. E a expectativa é que o CAV consiga a vitória. É com você, Monalisa. Prestes a completar 90 anos, o cemitério da Vila Carvalho ainda guarda muitas histórias e lendas de Votuporanga. Hoje o local virou uma reserva florestal. O cemitério boiadeiro, assim como é conhecido devido à estrada que passa próximo a ele, está prestes a completar 90 anos. Ele é parte da história de Votuporanga. Além de ser o primeiro cemitério da cidade, hoje é uma reserva florestal pouco conhecida pelos moradores, que tem sido vítima de danos por parte da população, segundo denúncias recebidas pelo diretor de Museus e Patrimônios Históricos de Votuporanga. Quando construiu de Votuporanga, desativou lá e passou a ser enterrado em Votuporanga. Ou seja, então, há 75 anos atrás, há mais de 75 anos, não se enterra ninguém mais naquele local. Então, o mato ele tomou conta. Construído em 1925, aqui no cemitério, túmulos como esses já não existem mais. O que era totalmente voltado para o sepultamento, hoje se tornou uma reserva florestal formada naturalmente ao longo dos anos. O cemitério fica bem próximo à Vila Carvalho, onde foi construída a capela do bairro, inaugurado na mesma data. Há 50 anos, seu Dorival é morador do bairro. Segundo ele, a vila e o cemitério têm histórias reais que mais parecem lendas urbanas. Uma é aquela que o padre vinha aqui, e o pessoal, como eram 2 famílias que tomavam conta, família dos turcos, e dos italianos, eram 2 coronéis, Então um queria que o padre ficasse na casa dele, o outro queria que ficava. E o padre preferia os italianos porque já é descendência mesmo, E aí parece que amarraram o padre e socaram ele numa moita de gravatar, que é aquele abacaxi do mato, e arrastaram ele pro meio, Aí surgiu a história que diz que amaldiçoou a vila. Desde 1937 não há registros de sepultamento neste cemitério, mas os cuidados por parte de uma equipe da Secretaria de Educação e Cultura ainda são rotina.
Uma vez por mês faz a capina seletiva, limpando os túmulos e o cemitério propriamente dito, que é um local até um pouco difícil de ter o acesso. Mas o cemitério não é frequentado apenas por uma equipe de limpeza. Seu Dorival conta que todos os anos, no dia de finados, ele e um grupo vão visitar o local. Muita gente conhecida enterrado ali, né? Até eu lembro a primeira vez que eu fui lá, era repartido em 4. Você entrava assim ao lado dos ricos, lado dos pobres, das crianças e dos que não tinham nada. O cemitério da Vila Carvalho faz parte da história de Votuporanga, assim como a antiga estrada da Boiadeiro que passa ao lado. Um estudante do 5º ano de Educação Física da Unifev foi campeão brasileiro de Karatê. Roger Alves começou a praticar aos 12 anos e agora vai representar o Brasil no próximo Pan-Americano. O Karatê é uma luta de autodefesa originária no Japão. Ao longo do tempo, os golpes foram incorporados ao de artes marciais da China e de outras partes da Ásia, formando o Karatê atual. E no mês de maio, Votuporanga escreveu o nome na lista dos campeões nacionais da modalidade. Roger, aluno do curso de Educação Física da Unifev, subiu 3 vezes ao pódio, uma paixão que teve início na infância. O Karatê eu comecei com 12 anos de idade, por causa de 2 amigos meus que faziam, me chamaram para praticar essa arte. Eu comecei a praticar, me apaixonei, comecei a competir e então não parei mais. Um atleta de Karatê deve levar uma vida regrada e ter um treinamento intenso. E o mais importante, ter o corpo em sintonia com a mente. Meu treinamento está sendo todo dia, na parte da manhã, tem corrida, tem a parte de luta, a parte de kata, uma coisa bem forte mesmo, para a gente conseguir um bom resultado em Brasília, focando nesse campeonato já. Assim como o treinamento, por ser estudante de Educação Física, o curso contribui para o desenvolvimento de Roger nas artes marciais. Uma forma de abordar o mesmo treinamento, mas agora como um profissional que além da vivência prática, passa a conhecer várias disciplinas do curso que vão servir de base para que ele possa não apenas melhorar seu desempenho, como principalmente divulgar e ampliar a prática do Karatê com um vigor mais científico, um conhecimento mais estruturado, que vai entender as adaptações do corpo humano a essa situação da prática regular do Karatê. Desde os 12 anos, Roger compete nas 4 modalidades do Karatê. Hoje, 8 anos depois, ele já conseguiu cerca de 100 medalhas. Mas aqui na minha mão estão as 3 mais importantes da vida do atleta, as que ele conquistou no Campeonato Brasileiro. E essas 3 medalhas é que incentivam o dia a dia do atleta. Agora, ele treina para o Pan-Americano de Karatê, marcado para novembro no Distrito Federal. Olha, a gente vai fazer o possível para trazer uma medalha para lá. Vai treinar muito forte, para se Deus quiser conseguir uma medalhinha para Votuporanga. A garra de Roger, atleta de 20 anos, é motivo de orgulho para o coordenador do curso de Educação Física da Unifev. Para a gente é uma honra muito grande, porque primeiro que é uma modalidade que o Brasil tem crescido muito, e segundo que nós temos, valoriza a nossa região, valoriza o nosso espaço aqui na região, né? Então, ele é um representante da região no curso de Educação Física e tão próximo, representando o Brasil numa competição sul-americana. Boa sorte para o Roger, que é integrante da Federação Internacional de Artes Marciais. E uma correção, ele é aluno do 5º período de Educação Física. E no próximo bloco, Zé Neto comenta a rodada do Brasileiro. A gente volta em instantes. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro Série A, mas ontem o Palmeiras jogou e venceu. E convenceu, Zé? Boa noite, Mona Lisa. Boa noite aos amigos da TV Unifev.
convencer não convenceu não, Mona Lisa. Foi um jogo difícil. É claro que venceu o Avaí, que é um dos favoritos a também voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, dá moral, né? O Palmeiras começou vencendo, o Leandro, atacante Leandro, que vem aí, né, se tornando a nova estrela do time do Palmeiras, fez um gol logo no começo do jogo. Depois o Avaí fez um golaço. O jogador do Avaí pegou a bola, driblou 3, passou por todo mundo, foi pra cima e fez o gol. 1-1, todo mundo achou pronto. Mais um jogo que o Palmeiras vai ficar no empate ou às vezes até tomar a virada. Aí a estrela do Gilson Kleina brilhou, ele colocou o Rony na primeira bola pro Rony, ele fez o segundo gol e o Palmeiras venceu. Não foi um jogo fácil, não foi para convencer a torcida, né? Não foi aquele jogo assim, ó, o Palmeiras venceu, convenceu, jogou muito, não foi aquilo lá não. Mas que vale aos 3 pontos, o Palmeiras volta ao G4, está ocupando até o momento o 3º lugar na Série B. Se acabasse hoje, estava de volta à primeira divisão, mas ainda tem muita água para rolar e a Série B é cruel, né? Ela é traiçoeira. Então o Palmeiras não pode bobear. Foi uma boa vitória, mas tem que vencer ainda mais e convencer o seu torcedor. Tá certo, Zé. Hoje tem rodada pela Série A. Quem entra em campo? São Paulo entra em campo, Luiz Fabiano entra jogando? Isso, São Paulo joga daqui a pouquinho, 7h30 da noite, contra o Goiás. O Luiz Fabiano volta ao time e eu acho que o São Paulo vence essa partida. O Goiás tá lá nos trancos e barrancos, tá tentando ainda se acertar no Campeonato Brasileiro. É claro que o São Paulo não pode entrar achando que ganha a partida, mas eu acho que o São Paulo tem tudo para vencer. No lugar do Jadson, que está na seleção, o Ganso entra, mas o time continua assim, completo, né? No ataque, Luiz Fabiano, Aloísio e Osvaldo. O Luiz Fabiano volta. Volta, e com certeza com sede de gols, né? O Luiz Fabiano que está procurando se firmar cada vez mais e deixar dúvidas na cabeça do Filipão, falar assim, pô, você me deixou aqui, eu vou fazer muitos gols. Ele está com essa pretensão porque ele ainda sonha com a Copa de 2014, então o São Paulo entra contra o Goiás e vai tentar a vitória para se firmar ali na primeira posição do Campeonato Brasileiro. Também no mesmo horário, Mona Lisa, 7h30 da noite, tem o Santos. Ele foi até Criciúma jogar contra o time da casa. O Santos que também está tentando aí, ó, se remendar depois que perdeu o Neymar. Agora está perdendo o Durval também. O zagueiro Durval está indo embora, está indo jogar no Sport novamente. É a casa do Durval, né? Jogou a vida inteira no Sport, está voltando para disputar a Série B pelo Sport. Então o Santos está tentando aí montar um novo time. Ainda não achou um novo técnico. Está procurando alguns jogadores. Agora que eu lembrei, eu falei do Palmeiras, parece que talvez vai ter uma negociação aí, Santos e Palmeiras, e o Pato Rodrigues, né, o Patito Rodrigues, pode pintar no Palmeiras. E no Santos pode pintar o Wesley, que também brilhou com a camisa do Santos e parece que não está muito contente disputando a Série B. Parece que o Palmeiras está pensando nessa negociação. Mas voltando a falar do jogo de hoje, o Santos, que perdeu o Montijo para a seleção argentina, tem o Felipe Anderson novamente, e no ataque, mais uma vez, o Neilton como titular. O Santos precisa, né, de conquistar a primeira vitória, ainda não venceu, foram 2 empates e uma derrota. É claro que eu acho que ainda não vai ser hoje a primeira vitória do Santos, mas eu acho que caminhando e montando, é claro que é muito difícil montar um time no Campeonato Brasileiro. O santista deve estar coçando a cabeça, falando assim, meu Deus, o que vai acontecer do meu time? Acho que tem que ter um pouquinho de calma, eu acho que chegando os reforços, chegando um técnico novo, eu acho que o Santos se acerta. É claro que não dá para sonhar com título, muito menos com vaga na Libertadores nesse momento, mas não pode nem pensar em segunda divisão ano que vem. Tudo se ajeita, né? Tudo se ajeita. Corinthians também joga hoje. E o Tite trocou o time. O que você achou disso? Ele fez uma mudança lá, ele colocou agora 2 meias. O Corinthians joga bem com 2 meias. Nas últimas partidas que o Douglas entrou, junto com o Danilo, o time rendeu, criou muito. É claro que não saíram os gols que o Tite esperava, mas ele volta com o Douglas no meio-campo para jogar junto com o Danilo. E no ataque, a grande novidade, né? O Pato vai jogar junto com o Emerson dessa vez. Quem foi para a reserva foi o Romarinho. Eu acho que é um jogo perigosíssimo pro Corinthians, né? Porque Cruzeiro em casa, né? Fora de casa o Corinthians vai jogar. O Cruzeiro é um time que já está treinando junto há um bom tempo, bons reforços, né? Reforçou muito bem a sua equipe. E então o Corinthians vai ter que se superar, vai ter que mostrar um bom futebol para vencer o Cruzeiro. Senão,
provavelmente o Corinthians pode até perder hoje, se não mostrar um bom futebol. Se vier capengando, como mostrou alguns jogos aí, que o torcedor corintiano ficou preocupado, não é boa notícia hoje não. Mas se focar, jogar, entrar sério, eu acho que o Pato pode acabar com um jejum de gols hoje. Já faz 8 jogos que o Pato não marca nenhum golzinho, só perde só gols. Nossa, tá feia a coisa pro lado dele, né? Precisa marcar, 40 milhões foram gastos, então o Pato precisa aí mostrar um bom futebol, senão o pessoal vai puxar a orelha dele. É isso aí. Zé, então, obrigada pela sua participação, uma boa noite para você e até sexta-feira? Isso mesmo, falando de seleção brasileira, Mona Lisa. Tá bom, obrigada, Zé, boa noite. Boa noite. O TV O Jornal fica por aqui. Para rever as principais reportagens desta edição, basta acessar o nosso site tvunifev.com.br. Boa noite para você e até amanhã.